Ao longo da história, a ideia de uma rocha espacial massiva acertar em cheio a Terra tem deixado muitas pessoas nervosas. E é naturalmente compreensível que as pessoas tenham medo de asteroides. Se um deles atingir nosso planeta, poderá criar ondas gigantescas, terremotos, destruição e uma explosão sem paralelo no curso da história humana. Além de levantar poeira aos céus, bloqueando a luz do Sol por anos, criando uma nova era do gelo. E embora os filmes gostem de mostrar asteroides criando estragos medonhos, a ideia não é apenas uma obra de ficção. A verdade é que os asteroides representam uma ameaça real e significativa, não apenas para a civilização humana, mas para quase todos os seres vivos da Terra. E para tornar as coisas ainda mais aterrorizantes, a NASA já detectou asteroides massivos que estão em um caminho direto para a Terra. E é aqui que a missão DART da NASA entra em cena. O primeiro projeto de defesa planetária a testar um método de desviar um asteroide em rota de colisão com o nosso planeta. O ano era 22 de outubro de 2021. Esse foi o dia em que um enorme asteroide chamado 2021 SM-3 passou de raspão pela Terra a velocidades vertiginosas. Com um diâmetro de cerca de 160 metros, esse objeto era maior do que a Grande Pirâmide de Gizé no Egito. Talvez a parte mais assustadora dessa experiência foi que os cientistas só foram capazes de detectar o objeto um mês antes de sua passagem próxima, significando que se a sua trajetória fosse apenas ligeiramente alterada em direção à Terra, não teríamos como parar a sua fatal colisão e consequente destruição. Esta é apenas uma de muitas aproximações que a Terra tem todos os anos com asteroides. Bem-vindos ao Expansão Astronauta no quadro EA Space, dedicado à astronomia e filosofia. Asteroides são ameaças reais e podem dizimar a vida de planetas inteiros. Por isso não é de admirar que a NASA tenha priorizado a criação de um sistema confiável para evitar colisões horríveis. Formalmente intitulado DART, ou Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Duplo Asteroides, esta missão irá colidir propositalmente uma sonda num asteroide e tentar modificar ligeiramente a sua órbita. A sonda DART da NASA foi lançada em novembro de 2021, ao topo de um foguete Falcon 9 da SpaceX. A missão chegará em seu objetivo final em 26 de setembro de 2022. Isso é quando a espaçonave de 550 kg colidirá com um asteroide de 150 metros de diâmetro chamado Dimorphos, a uma velocidade de aproximadamente 22.500 km por hora. Com a colisão, espera-se modificar a sua órbita em torno do seu parceiro maior, Didymos, que tem cerca de 800 metros de diâmetro. Após a colisão, os astrônomos na Terra medirão a diferença para ver quão eficiente é essa abordagem de impacto cinético da deflexão de asteroides e seus resultados são substanciais. Essa poderá tornar-se a tática que a humanidade poderá usar no futuro se uma rocha vier em nossa direção. Pelos cálculos, o impacto deverá encurtar a órbita de Dimorphos em vários minutos, embora a quantidade exata esteja sujeita a alterações. A missão DART provará à NASA que uma sonda espacial pode navegar pelo espaço até um asteroide-alvo e colidir com ele de forma autônoma. Agora, como a DART funciona e que tipo de tecnologia de última geração a NASA equipou? A espaçonave DART é minúscula comparado com outras no arsenal da NASA. O núcleo da espaçonave é uma caixa que tem apenas 1 metro de largura em todos os lados, com 2 painéis solares que lhe dão um alcance de aproximadamente 12 metros. A tecnologia de propulsão eletrônica da sonda usa um fluxo constante de íons carregados, que fornece um leve empurrão. Para seguir em frente, a sonda circulou ao redor da Terra muitas vezes, usando seu motor para gradualmente ganhar velocidade necessária e sair da órbita. Então, iniciou a longa jornada para Didymos. A DART carrega apenas um equipamento científico chamado Draco, uma câmera de alta resolução que também serve como um sistema de navegação. Essa é inspirada em uma câmera utilizada na missão New Horizons da NASA, que passou por Plutão anos atrás. Antes do fatídico impacto, a DART irá liberar o Lysia-Cub, um pequeno satélite CubeSat construído pela agência italiana como uma espaçonave secundária.
Odysseus Cube pesa apenas 14 kg e tem cerca de 30 cm de comprimento. Será armazenado na nave-mãe durante o cruzeiro interplanetário e será liberado cerca de 10 dias antes do impacto. Este pequeno satélite sobrevoará o sistema de asteroides usando um sistema de navegação autônomo para testemunhar o impacto da espaçonave DART em Dimorphos e adquirir imagens e dados do alvo após o evento, que será transmitido ao vivo pela NASA. A DART estará muito longe da Terra para os controladores de voo gerenciarem em tempo real, então 4 horas antes do impacto, o sistema será convertido em um modo de navegação autônoma. As imagens da Draco ajudarão o computador da espaçonave a distinguir entre Didymos e Dimorphos, permitindo-lhe navegar para este último. Usando o sistema de navegação e controle de orientação de ponta, juntamente com algoritmos chamados de navegação autônoma em tempo real de manobras de corpo pequeno ou Smart Nave, a sonda DART será capaz de dizer a diferença entre os dois asteroides, permitindo que ela se concentre em seu destino final. Todo esse planejamento e projeção e a navegação ocorrerá dentro de apenas 1 hora do impacto. O asteroide-alvo está a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra, o que significa que tudo isso será realmente autônomo. Depois de toda essa preparação, tudo terminará em segundos. A DART colidirá com Dimorphos, alterando o período orbital de Dimorphos em torno de Didymos de 11,9 para 11,8 horas, uma diferença de apenas 4,2 minutos. Dimorphos se moverá mais próximo de Didymos como resultado disso. Todas as informações serão rapidamente enviadas à Terra e os resultados analisados repetidas vezes pela NASA. O melhor cenário dará à agência uma maneira forte e confiável de combater a ameaça de um asteroide impactar a Terra. O pior cenário irá enviá-los de volta à prancheta mais uma vez. Astrônomos poderão comparar dados do telescópio terrestre antes e depois do impacto cinético, para ver o quanto o período orbital de Dimorphos foi alterado. A ideia de desviar asteroides não é algo novo, mas é algo que a NASA procura investigar há muito tempo. Eles só precisavam encontrar um sistema de asteroides perfeito para enviar uma sonda. Esses asteroides escolhidos têm uma certa velocidade que foi realmente muito atraente para a NASA, especialmente para um teste como este, porque Dimorphos orbita Didymos a uma velocidade muito mais lenta do que outros asteroides, portanto os resultados da experiência podem ser facilmente medidos. Dimorphos foi escolhido para esta missão porque o seu tamanho é comparável a asteroides que potencialmente ameaçam a Terra, mas o sistema de asteroides gêmeos não representa uma ameaça direta para a própria Terra. A sonda não irá destruir o asteroide, em vez disso, será um pequeno empurrão para alterar a sua trajetória em torno do asteroide maior. Isso implica que não há como alterar o curso do asteroide para torná-lo um perigo ou uma ameaça à Terra. Se o impacto for eficaz, ele revelará quanta energia é necessária para alterar a trajetória de um asteroide. Como resultado, se um dia for detectado um asteroide numa trajetória de colisão com a Terra, a NASA saberá quanto impulso é necessário para fazer com que um asteroide evite a Terra. Não é preciso ser um cientista para entender que esta informação é extremamente preciosa. Existe uma população massiva de asteroides em diferentes formas e tamanhos flutuando pelas profundezas do espaço e próximos à Terra. E encontrando esses objetos antes deles representarem uma ameaça direta para o planeta, significa poder alterar um pouco a sua velocidade orbital, evitando uma colisão direta com a Terra. Esta é a maneira mais inteligente e segura de impedir que um asteroide se esmague bem no meio do planeta Terra, como já aconteceu várias vezes no passado remoto. Há muitas coisas a temer no espaço profundo, mas a missão DART pode se tornar o que impede a maior de todas as ameaças. Eu sou o Jeff e este é o canal Expansão Astronauta. Até a próxima.